Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal de Anatomia. Anatomia é muito bom, eu sou o professor Bruno Felicione e hoje estou gravando para vocês aí a nossa quinta aula. Vamos falar um pouquinho para vocês de sistema circulatório, ou conhecido também como sistema cardiovascular. Quero desejar aí, hoje é domingão, dia 12/5 de 2024, feliz Dia das Mães aí para as mamães que estarão assistindo aí a nossa aula, o nosso vídeo. Antes de começar a assistir, se inscrevam aí no nosso canal, compartilhem aí o nosso vídeo e dê aquele like para a gente, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar hoje para vocês um pouquinho sobre sistema cardiovascular. O nosso sistema circulatório ele vai ser formado por três componentes. O primeiro componente aqui é uma bomba propulsora, que é o nosso coração. O segundo componente é o nosso sangue. E o terceiro componente são os nossos vasos, que inclui aí as veias e as artérias. Então, o coração tem como função bombear o sangue, e esse sangue ele percorre dentro dos nossos vasos sanguíneos. Claro que nós estaremos abordando um pouquinho melhor cada estrutura dessa que vai estar formando aí o nosso sistema circulatório. Função do nosso sistema cardiovascular. Vamos falar um pouquinho aqui de algumas funções. Separei algumas aqui, temos outras, mas essas são as principais funções que nós podemos aí comentar sobre o sistema circulatório. A primeira função é uma função de transporte, então eu vou estar ali fazendo transporte. Transporte de quê, Bruno? Transporte de nutrientes, transporte de CO2, transportes ali de oxigênio, transporte de escórias metabólicas. Nós estaremos ali fazendo essa funcionalidade que é muito importante para todos os sistemas. Eu tenho uma outra funcionalidade que é a proteção, então eu posso estar, por exemplo, transportando células de defesa para qualquer parte do nosso corpo. Eu posso, por exemplo, ter ali um rompimento de um vaso sanguíneo, então eu vou estar levando ali para aquela região do rompimento plaquetas, e elas estarão ali realizando essa função de formação de coágulo. Claro que não é somente as plaquetas que estarão realizando essa funcionalidade. E por último, a gente tem a função de bombeamento. Então, como que eu vou estar levando nutriente para todo o corpo? Como que eu vou estar fazendo defesa do nosso corpo? Através do bombeamento que será realizado ali pelo nosso coração, que nós estaremos abordando um pouquinho melhor quando nós falarmos ali da anatomia desse órgão. Tudo bem? E pela primeira estrutura que vai fazer parte do nosso sistema circulatório cardiovascular é o tecido sanguíneo. Então, o tecido sanguíneo ele vai ser formado por células e também formado por matriz extracelular. Então, a matriz extracelular que forma aqui o meu tecido sanguíneo é o plasma. Então, 55% do meu tecido sanguíneo vai ser formado por plasma. E nesse plasma eu vou encontrar aqui uma quantidade de proteínas, como por exemplo albuminas, como por exemplo globulinas, fibrinogênio, entre outras proteínas. Eu vou encontrar 91% de água formando aqui o meu plasma e outras substâncias, né, como por exemplo os eritrólitos, os nutrientes, os gases, substâncias reguladoras, como por exemplo algumas vitaminas, entre outras, né, como por exemplo produtos residuais também, produtos metabólicos. E a parte celular, que nós chamamos de elementos figurados, são formados aqui por células. Então, eu vou encontrar aqui os eritrócitos ou as hemácias, que nós temos aqui a funcionalidade de transporte de gases. Nós encontramos aqui os leucócitos, então eu tenho diferentes tipos de leucócitos, como por exemplo eosinófilos, basófilos, neutrófilos. E por último, nós vamos encontrar aqui as nossas plaquetas. Alguns autores aí estão considerando como célula, muitos outros consideram apenas como fragmentos celulares. E as plaquetas tendo função aqui para a gente de coagulação. Claro, vai se juntar ali com algumas proteínas, como o fibrinogênio, para formar o coágulo, tudo bem? Segunda estrutura aí formando o nosso sistema cardiovascular, vamos falar do coração. Primeiramente, vamos falar da posição anatômica do coração. Então, o coração ele vai ficar localizado no
tórax. Lateralmente eu vou encontrar os pulmões e esse coração ele fica apoiado sobre um músculo que divide o tórax do abdômen, que eu chamo de músculo diafragma. Mas eu tenho uma posição correta desse coração aí no tórax. Então o coração ele fica localizado no mediastino médio. O que é o mediastino médio? Mediastino é um espaço. Então quando a gente olha a imagem aqui lateral, nós vamos observar que eu tenho um mediastino superior e eu tenho aqui o mediastino inferior. O mediastino inferior eu tenho o mediastino anterior, mediastino posterior, entre anterior e posterior eu tenho o mediastino médio. Então o coração ele fica localizado aí no mediastino médio, claro que ele fica voltado um pouquinho mais para a esquerda. Então o coração está localizado no mediastino médio, lateralmente eu encontro os pulmões, inferiormente eu encontro o músculo diafragma. O coração ele vai ser revestido por uma bolsa, por um saco que eu chamo de pericárdio. E esse pericárdio ele vai ser formado por duas membranas. Uma membrana mais externa, que é uma membrana fibrosa, que eu vou chamar de pericárdio fibroso. E esse pericárdio fibroso ele tem como função prender o nosso coração aqui na região do tórax. A partir dele vão sair aqui alguns ligamentos que prendem o coração no músculo diafragma e que prende esse coração aqui no osso externo. Quando eu abro essa lâmina fibrosa, que é essa membrana mais externa, eu vou encontrar uma membrana mais interna. Essa membrana mais interna nós vamos chamar de membrana serosa, que ela é formada por duas lâminas. Uma lâmina parietal, que vai ficar grudada aqui no pericárdio fibroso, e uma lâmina visceral, que vai ficar aqui grudada na própria víscera, né, no coração. O coração ele vai ser formado por três camadas. Uma camada mais interna, que eu vou chamar de endocárdio, que tem contato ali direto com as cavidades. Uma camada mais grossa, que eu chamo de miocárdio, que é a camada funcional, é a camada contrátil do nosso coração. E uma camada mais externa, que eu posso chamar de pericárdio visceral, alguns autores consideram, ou simplesmente de epicárdio. Falando um pouquinho da anatomia externa. Então, o coração ele vai ter uma anatomia externa e uma anatomia interna. Começando aqui pela anatomia externa, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui uma base que fica superiormente, um ápice que fica inferiormente. Vou encontrar aqui faces, que é a parte do coração que está voltado para alguma coisa. Então, aqui, essa parte anterior do coração, eu vou chamar de face externo-costal. As faces pulmonares, que está voltado aqui para o pulmão, e a face diafragmática, onde o coração está apoiado no músculo diafragma. E olhando também aqui, nós vamos encontrar o que nós chamamos de aurículas. É a aurícula direita e a aurícula esquerda. Isso é importante para que a gente possa identificar qual é a região anterior e posterior do coração. Então, quando eu olho o coração e observo as aurículas, eu estou observando uma vista anterior do coração. Porque na parte posterior, nós não conseguimos encontrar as aurículas. Tudo bem? Então, fica mais fácil do que eu tentar entender que a artéria tronco pulmonar ela fica anterior, enquanto a artéria aorta fica posterior. É um pouquinho mais difícil fazer essa identificação, então assim fica um pouco mais fácil. Vamos começar agora falando um pouquinho da morfologia interna do nosso coração. Então, primeiro vamos falar das cavidades. O coração ele vai ser formado por 4 cavidades. Eu tenho 2 cavidades superiores e 2 cavidades inferiores. As 2 cavidades superiores eu vou chamar de átrio. Então, eu tenho o átrio direito e eu tenho o átrio esquerdo. E as 2 cavidades inferiores eu vou chamar de ventrículos. Então, eu tenho o ventrículo direito e eu tenho o ventrículo esquerdo. Dividindo essas cavidades, nós temos os septos. Então, eu tenho 3 septos que vão dividir para a gente o coração em 4 cavidades. Então, aqui eu tenho um septo que divide os 2 ventrículos. Eu vou chamar de septo interventricular, essa parede bem grossa aqui. Eu vou ter um outro septo que vai dividir o átrio do ventrículo, que é o septo átrio-ventricular, que é esse septo pequenininho aqui. E eu tenho o terceiro septo, que está entre os 2 átrios, que eu vou chamar de septo interatrial. Esses 3 septos dividem o nosso coração em 4 cavidades. Eu vou encontrar aqui 4 estruturas que impedem que ocorra o retorno de sangue para o coração. Então, o sangue ele vai entrar ali pelos átrios, depois ele vai para o ventrículo e depois ele sai pela artéria troncopulmonar ou pela artéria aórtica. Eu não posso ter retorno de sangue. E para isso, eu tenho 4 válvulas que vão impedir esse retorno. Eu tenho 2 válvulas que ficam entre o átrio e o ventrículo. Então, eu tenho as válvulas atrioventriculares. Então, eu tenho a válvula atrioventricular direita e eu tenho a válvula atrioventricular esquerda. E tenho mais 2 válvulas
que ficam na saída da artéria aorta e da artéria tronco-pulmonar. Essa válvula atrioventricular direita, nós damos o nome dela de tricúspide. Por quê? Porque ela é formada por 3 cúspides ou por 3 válvulas. Então, válvulas é uma coisa, válvula é outra. O que são válvulas? São cada cúspide dessa daqui. O conjunto das válvulas formam as nossas válvulas. Então, a válvula direita ela vai ser chamada de tricúspide porque ela é formada por 3 cúspides. A válvula atrioventricular esquerda apresenta apenas 2 cúspides. Por isso que ela é chamada de bicúspide. Também pode ser chamada de válvula mitral. E na saída do tronco pulmonar que fica anteriormente e da aorta, eu tenho as válvulas semilunares. Válvula semilunar da aorta e válvula semilunar do tronco pulmonar. Então, eu observo aqui, ó, vista posterior, válvula semilunar da aorta e anteriormente, válvula semilunar do tronco pulmonar. Nós vamos ver um pouquinho do funcionamento. Quando as válvulas atrioventriculares, tanto tricúspide e bicúspide, elas estiverem abertas, as válvulas semilunares, elas estarão fechadas. E ao contrário vai acontecer. Então, se as válvulas semilunares estiverem abertas, as atrioventriculares elas estarão fechadas. Então elas trabalham dessa forma: atrioventriculares abertas, semilunares fechadas. Semilunares abertas, válvulas atrioventriculares fechadas. Então o sangue está aqui no meu átrio direito e no meu átrio esquerdo. A válvula atrioventriculares vão estar abertas, o sangue sai do átrio e vai para o ventrículo. Quando eu fizer a sístole dos ventrículos, as atrioventriculares elas fecham e as semilunares elas vão abrir. Tudo bem? A gente vai entender um pouquinho disso melhor quando nós falarmos para vocês de grande e pequena circulação. Isso daqui é só para a gente entender um pouquinho desse funcionamento dessas válvulas. Sempre atrioventriculares abertas, semilunares fechadas. Semilunares abertas, atrioventriculares fechadas. Antes de nós falarmos da grande e da pequena circulação, vamos dar uma olhada aqui nos grandes vasos da base. Então vamos lá. Começando aqui pelo lado direito, nós vamos ter 2 veias, que são as veias cavas, veia cava superior e veia cava inferior, que vai estar trazendo o sangue do corpo todo para o meu átrio direito. Depois esse sangue sai do átrio direito e vai para o ventrículo direito e ele vai sair para ir em direção aos nossos pulmões pela artéria tronco-pulmonar. Essa artéria tronco-pulmonar vai se dividir em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Esse sangue chegando lá no pulmão sofre hematose e ele retorna para o lado esquerdo, ele retorna para o átrio esquerdo através de 4 veias, que são as veias pulmonares. Então eu tenho veia pulmonar superior e inferior do lado esquerdo e veia pulmonar superior e inferior do lado direito. Sangue do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo e ele vai sair por uma artéria chamada de artéria aorta, que vai sair aqui do meu ventrículo esquerdo. O primeiro ramo da artéria aorta vai ser as artérias coronárias, que vão nutrir o nosso coração, e lá no arco da aorta nós temos aqui 3 divisões. Então eu tenho aqui a artéria, a gente chama de tronco bracocefálico, que vai dar origem à artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Depois eu tenho o segundo ramo, que vai ser, que vai formar a nossa carótida comum esquerda, e o último ramo, que vai formar a subclávia esquerda. E depois a aorta ela vai descer, dando origem à artéria torácica, abdominal, até chegar ali na artéria femoral, enfim. Ela vai se dividindo, levando aí sangue para o nosso corpo todo. Grande e pequena circulação, também conhecida como circulação sistêmica ou circulação pulmonar. Como que isso ocorre? Primeiramente, vamos começar aqui falando um pouquinho da circulação pulmonar, ou também conhecida como pequena circulação. O sangue chega do corpo todo no meu átrio direito. Esse sangue passa para o meu ventrículo direito através da válvula tricúspide. Quando o sangue chega no meu ventrículo direito, começa a pequena circulação. O sangue sai do meu ventrículo direito, passa pela artéria tronco-pulmonar, através da válvula semilunar do tronco pulmonar, atinge as artérias pulmonares direita e esquerda, o sangue chega no pulmão, sofre processo de hematose. O sangue retorna para o coração através das veias pulmonares, então observa aqui as veias pulmonares, desembocando agora aqui no meu átrio esquerdo, terminando a minha circulação pulmonar ou pequena circulação. Quando o sangue sair do meu átrio esquerdo e atingir o meu ventrículo esquerdo, passando pela válvula bicúspide ou mitral, inicia-se a grande circulação. Então, a grande circulação tem início aqui no meu ventrículo esquerdo. Então, o sangue sai pela semilunar da artéria aorta, atinge a artéria aorta,
vai para a região de cabeça, vai para a região de tórax, de abdômen, de membros inferiores. Vou estar levando sangue para o corpo todo. Depois esse sangue ele vai retornar pelas veias até chegar na veia cava superior e inferior, trazendo o sangue do corpo todo aqui para o meu átrio direito, terminando a grande circulação. Então, a pequena circulação tem início no meu ventrículo direito, vai para o meu pulmão e retorna para o átrio esquerdo. E a grande circulação tem início no meu ventrículo esquerdo, sai pela minha aorta, vai para o corpo todo e retorna aqui através da veia cava superior e a veia cava inferior para o meu átrio direito. Tudo bem? A imagem segunda é a mesma coisa, só para demonstrar para a gente a grande e a pequena circulação. Ponto importante, as artérias saem do coração em direção aos tecidos. As veias saem dos tecidos e retornam para o coração, entram no coração. Então a artéria sai do coração e veia entra no coração. Cuidado, eu não posso falar que veia só carrega sangue venoso. Nós temos uma exceção. A artéria tronco-pulmonar, ela está levando sangue venoso. E a artéria nem sempre carrega sangue arterial. Nós vimos aqui, por exemplo, que eu tenho 4 veias que estarão trazendo sangue oxigenado. Então eu tenho veia que pode estar trazendo sangue oxigenado e eu tenho artéria que pode estar trazendo sangue venoso. Tudo bem? Trazendo não, tirando o sangue venoso aí de dentro do nosso coração. Aqui é só para nós entendermos um pouquinho, né, como que ocorre esse processo de troca lá no tecido. Então aqui a gente tem uma imagem de um tecido, desse lado eu tenho aqui os capilares, tudo bem? Trazendo aqui todos os nutrientes. Então nós estamos observando aqui células, entre essas células eu tenho matriz extracelular, a gente está falando de tecido é formado por célula e por matriz extracelular. Então, o oxigênio, os nutrientes saem aqui do meu capilar sanguíneo, né, através do plasma, e vai cair no espaço extracelular, e do espaço extracelular, através de transporte, vai estar aqui passando para nossas células. Acabei de fazer nutrição da célula, a célula produziu o produto metabólico. Ela vai jogar para fora, através de transporte também. Fora da onde, Bruno? Ela sai esse conteúdo, essa escória metabólica da célula e cai no espaço extracelular. E aí retorna aqui agora para minhas vênulas. E essas vênulas, elas vão se juntando, formando as veias, até levar esse sangue agora de novo para o coração, para a gente estar levando esse sangue que vai estar rico em CO2 para sofrer hematose lá no nosso pulmão. Então, assim que ocorre um pouquinho da nossa troca entre nutrientes e oxigênio, sendo trazido pelo sistema arterial e levar as escórias metabólicas através do sistema venoso. Ou seja, eu estou trazendo sangue arterial e vou estar levando depois sangue venoso cheio de escórias metabólicas, inclusive uma grande quantidade de gás carbônico, de CO2. Irrigação do nosso coração, então, como todo órgão, ele precisa ser nutrido. Nós chegamos até a comentar o nome dessa artéria que faz a nutrição do nosso coração. Então, nós temos aqui o primeiro ramo que sai da nossa aorta ascendente, são as artérias coronárias. Então, eu tenho artéria coronária direita e eu tenho artéria coronária esquerda. Essas artérias coronárias elas vão se ramificando, como, por exemplo, aqui a artéria marginal, artéria interventricular posterior, artéria interventricular anterior, artéria circunflexa, outra artéria marginal aqui do lado esquerdo. Então, essas artérias, elas nutrem o nosso coração. E a drenagem vai ser realizada pelas veias cardíacas. Então, a gente vai estar drenando aí o nosso coração pelas veias cardíacas, que desemboca aqui no seio coronário, e do seio coronário desemboca aqui no nosso átrio direito. Tudo bem? Infarto agudo do miocárdio. Então, infarto lá daquela camada grossa que nós encontramos no coração. Esse infarto, ele pode ocorrer por um rompimento de uma artéria, ou esse infarto ele pode ocorrer por uma obstrução, que pode ser, por exemplo, por um êmbolo ou por placa de gordura. Então, exemplo, a gente tem aqui uma artéria interventricular anterior e essa artéria ela foi obstruída por um trombo, por um êmbolo. E aí não deixou mais sangue chegar nessa região aqui no nosso coração, ocorreu uma isquemia e as células dessa região, os cardiomiócitos dessa região, acabaram morrendo, acabaram infartando. Se essa área infartada ela for pequena, nós vamos conseguir reparar isso com tecido fibroso e não vai ter mais a funcionalidade, porém, nós não vamos vir a óbito caso essa região for pequena.
Se for uma região muito grande, e aí provavelmente nós poderemos vir a óbito, porque a gente está ali lesionando uma área muito grande dos nossos cardiomiócitos. Que é só para a gente entender um pouquinho como que pode ocorrer esse infarto. Galera, nós vamos ter 5 tipos de vasos. Como eu falei anteriormente para vocês, as artérias são vasos que saem do nosso coração e vão em direção aos nossos tecidos, aos nossos órgãos. Então nós temos aqui, primeiramente, as artérias. As artérias são vasos de grande calibre. À medida que essa artéria ela vai caminhando para o nosso tecido, ela vai se ramificando e vão diminuindo o seu calibre, dando origem aqui às arteríolas. À medida que essas arteríolas continuam, caminhando em direção ali aos nossos órgãos, aos nossos tecidos, ela vai diminuindo novamente de calibre até formar os nossos capilares, que são vasos de calibre bem pequenininhos. Nesses capilares ocorre aquela troca, então a saída do plasma para o espaço extracelular ou para o intestício, levando ali nutrientes, levando oxigênio para fazer a nutrição desse tecido. Após essa nutrição, as células vão produzir produtos metabólicos e esse produto metabólico ele vai ter que retornar para a circulação, para ser levado aí para fazer troca gasosa ou para ser levado aí para liberar essas escórias, essas excretas ali pelo nosso sistema urinário. E isso retorna pelas nossas vênulas. As vênulas são veias de menor calibre. Essas vênulas, elas vão a gente fala tributar, elas vão tributando, formando veias. Essas veias continuam tributando e formando as veias de maior calibre, como, por exemplo, a veia cava superior e a veia cava inferior. Levando todo esse sangue agora venoso para o meu átrio direito, esse sangue venoso vai para o meu ventrículo direito e vai sair ali pela minha artéria tronco-pulmonar, chegando na minha artéria pulmonar direita, na minha artéria pulmonar esquerda, sofrendo o processo de hematose e levando, sofreu hematose agora. Joguei gás carbônico para o meio externo, para a atmosfera. Peguei o oxigênio agora da atmosfera e vou trazer ali para os alvéolos e através do alvéolo, por troca, a gente tem ali o oxigênio caindo de novo nos nossos capilares. E agora a gente retorna com esse sangue que antes era venoso, agora sangue arterial, retornando ali para o nosso átrio esquerdo, e do nosso átrio esquerdo vai retornar ali, vai passar para o nosso ventrículo esquerdo e vai sair ali pela maior artéria que nós temos ali no corpo, que seria a artéria aorta. Então aqui nós temos um pouquinho, falamos um pouquinho para vocês dos tipos de vasos que nós vamos ter ali formando o nosso sistema. Tudo bem? Nós temos uma diferença morfológica, histológica, entre veia e entre artéria. Então, as duas estruturas elas serão formadas de túnica íntima, de túnica média e de túnica adventícia. E elas vão apresentar um pouco de diferença. Então, nós vamos ver que as artérias elas possuem uma parede bem mais grossa, bem mais espessa, enquanto as veias apresentam uma parede mais delgada, mais fina. Então, vamos lá. Na túnica íntima, eu vou encontrar endotélio, tanto em veia quanto em artéria. Só que no endotélio de uma veia, nós vamos observar uma projeção que nós chamamos de válvulas, enquanto nas artérias eu não vou encontrar. Logo abaixo dessa túnica íntima, desse endotélio, nós temos uma membrana basal, que é formada de tecido conjuntivo. Eu vou encontrar nas duas estruturas. Eu vou encontrar aqui ainda nessa túnica íntima que a artéria apresenta uma lâmina elástica, e isso eu não consigo encontrar aqui nessa veia. Então, nós vimos aqui uma diferença, que na veia nós temos as válvulas, e eu vi que na artéria, nessa túnica íntima, eu encontro uma lâmina elástica. Quando nós vamos para a túnica média, nós vamos observar que a túnica média de uma artéria ela é formada por uma camada de músculo liso bem espessa, e é formada também por uma outra lâmina elástica, enquanto na túnica média dessa veia, nós vamos encontrar uma camada muito delgada, ou seja, muito estreita de músculo liso, e eu não encontro lâmina elástica. E na túnica externa, nós vamos encontrar um tecido mais espesso na artéria, enquanto nessa veia é bem mais delgada. Aqui embaixo nós temos um capilar sanguíneo. Esse capilar sanguíneo ele tem uma histologia diferente. Nós observamos que esse capilar só vai apresentar endotélio e a membrana basal. E esse
capilar. Ele vai ser formado por vários buraquinhos chamados de fenestras, por onde o plasma vai estar saindo, caindo no tecido, no espaço extracelular, levando ali nutriente para esse tecido, oxigênio para esse tecido, enfim. Aqui nós temos o complexo estimulante do coração. Nós vamos ver que 1% dos cardiomiócitos, eles se especializaram em disparar o potencial de ação, ou seja, disparar uma corrente elétrica e conduzir essa corrente elétrica para os átrios e conduzir essa corrente elétrica para os ventrículos. Então, os ventrículos, na verdade, os átrios, né? Primeiramente, os átrios eles vão contrair, então eles vão se encher de sangue. Eu vou ter lá o nó sinusal. Através desse nó sinusal, que é o marcapasso natural, nós vamos disparar a corrente elétrica. A corrente elétrica, né, ou potencial de ação, vai percorrer através dos dois átrios, contraindo esses dois átrios, empurrando o sangue dos átrios em direção aos ventrículos. Essa potencial de ação chega em um outro nó, que nós vamos chamar de nó atrioventricular, e a partir desse nó atrioventricular, esse potencial de ação ele vai ter um retardo em milissegundos, justamente para dar tempo dos dois átrios contraírem, empurrando o sangue aí em direção aos ventrículos. Após isso, nós vamos ter aqui esse potencial de ação saindo do nó atrioventricular, passando pelo feixe de His, pela divisão do feixe de His, né, direito e esquerdo, chegando aqui no finalzinho nas fibras de Purkinje, ou rede de Purkinje, aonde nós vamos estar contraindo agora os dois ventrículos de inferior para superior, levando esse sangue agora para o pulmão através da artéria tronco pulmonar e levando agora esse sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, para levar esse sangue para o nosso corpo todo. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de anatomia, de sistema cardiovascular. Claro que é uma aula mais resumida, você precisa aí estar estudando também na literatura, né? Estudando aí pelo seu livro de anatomia, isso é muito importante, uma disciplina muito importante para a galera aí da área da saúde. Você precisa compreender e não ficar gravando anatomia, que vai ser muito mais difícil e desagradável quando a gente tenta gravar. Então, dentro da anatomia, nós podemos correlacionar e isso fica mais fácil o nosso entendimento. Peço para que você comente aí no nosso vídeo se a aula está legal, se está bem, né, se está didática, se você está conseguindo compreender aí o que nós estamos abordando, o que nós estamos falando, porque isso é importante para a gente. Caso, professor, não estou conseguindo compreender, a gente tenta aí da melhor forma possível melhorar a nossa didática. E é importante, né? Comentem aí quais as aulas que vocês gostariam que nós gravássemos para vocês, porque aí a gente vai focar nisso. Tudo bem? Então, forte abraço. Espero que vocês tenham gostado aí. Tchau, tchau.